Ler a Bíblia é ter um contato direto com o próprio Deus, porque a palavra dele é o meio que ele tem de falar conosco. Hoje nós vamos dar continuidade a Juízes 8, vamos ver se a gente chega até o 10 e vamos pedir a direção daquele que vai nos abrir o entendimento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor essa meditação nesse livro e peço que abra o nosso entendimento. Fala conosco. Eu tenho certeza que nestes últimos dias o Senhor quer revelar o teu Espírito para aqueles que estão sedentos. Nós estamos, meu Deus, estamos aqui diante do Senhor buscando mais do Senhor através da tua palavra. Fala conosco. Amém. Então, Juízes 8, versículo 1 diz, então, os homens de Efraim lhe disseram, que é isso que nos fizestes, que não nos chamastes, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb, Zebe, que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. O comentário do bispo diz assim, cansados, mas ainda perseguindo. Gideão e os 300 estavam esgotados, mas não desistiram de lutar contra os inimigos. No entanto, muitas pessoas têm desistido da vida cristã porque se rendem ao cansaço, perderam as forças e sucumbiram diante de uma adversidade, pois não guardaram a fé. Somente ela nos dá energia e intrepidez para perseguir nossos sonhos e determinação para vencer os problemas. A fé é o combustível que nos motiva a nos condicionar a olhar sempre para frente, a fim de nos fazer avançar. Ainda que tenhamos de enfrentar batalhas árduas, ela nos dá a certeza de que não seremos derrotados. Sabe, o apóstolo Paulo, ele até falou assim, vós precisais de perseverança. Então, esse é um exemplo, né? Gideão com os 300 já haviam lutado, estavam cansados, mas continuavam a perseguir. Então, assim é você. Às vezes, a pessoa ela começa a lutar por um propósito, por algum objetivo, ela começa a fazer uma corrente na igreja por alguma coisa que ela quer e ela não vê uma resposta, ou ela não vê um sinal e por causa disso ela desanima. Então, você tem que se motivar pela palavra de Deus, não pode esperar motivação pelo que vem do exterior, né? A sua fé tem que estar motivada e ela vem através da fé na palavra de Deus. Por exemplo, Abraão, ele recebeu a promessa de um filho, mas ele já não teve o filho logo, né? A promessa demorou anos para se cumprir, mas ele se manteve firme e fiel, crendo na promessa. Então, você tem que ser destes que permanece, né? Que continua lutando, ainda que cansado, mas lutando. No 5 agora, né? E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, então, já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. Quer dizer, aqueles homens com certeza dependiam desses outros reis, então eles tinham aliança com eles, não queriam ficar mal, né, diante daquela aliança, e não quiseram ajudar Gideão. Então Gideão falou assim, já que é assim, então quando eu tiver eles, eu vou vir aqui, vocês também vão ser eliminados. Até porque a nação de Israel era sempre envergonhada. Então, aquele povo não acreditava em Gideão que ele pudesse vencer aqueles reis, né? Com certeza. Então ele diz assim, no 8, e dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira.
E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote que lhe havia respondido. Por isso, também falou os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Estavam, pois, Zebe e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram fora foram 120.000 homens que puxavam da espada. Era muita gente, né? Gideão, com 300 homens, venceu esses homens todos, e agora eles vão enfrentar os 15.000. É muitos homens, né? Mas olha o que Deus faz. Antes, sem Deus, eles estavam sendo vencidos por esse exército todo. Agora, com Deus, com 300 homens, eles vencem um exército inteiro. No 11, e subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Joquebeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zebe e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes de nascer do sol, tomou presos a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio os homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarneceste, dizendo: estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os abrolhos, e com eles ensinou os homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabor? E disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então, olha a aparência agora de Gideão, né? Ele era o menor da sua tribo, ele era o mais desprezado, mas quem olhava para ele agora via ele como um rei, né? Mas Gideão, ele deu uma bola fora, né? A gente vai ver isso, vamos lá. 19, então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe, vive o Senhor que os tivesseis deixado com vida, e eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zebe e Salmuna: levanta-te e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zebe e Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teus filhos e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Então, Gideão não queria ser o líder de Israel, ele não queria ser o juiz sobre Israel, né? Deus o usou, mas ele desprezou esse comando, né, sobre Israel. O comentário do bispo: domina sobre nós. Inicialmente, Gideão demonstrou humildade ao recusar a proposta de ser rei sobre todo Israel. Ele foi enfático ao afirmar que a única liderança que haveria sobre o povo seria o Altíssimo. Contudo, o reconhecimento e os louvores vindos do sucesso se tornaram um laço para esse homem valoroso. Isso mostra que qualquer pessoa está sujeita ao orgulho, principalmente nos momentos de prosperidade e vitórias. Para evitar essa queda, não basta boa vontade, é preciso vigilância e temor. Então, essa primeira parte foi boa, né? Ele falou: não, Deus é quem domina sobre vós. De fato, eles queriam Gideão como rei, né? Gideão se tornou um juiz, mas queriam como rei. Aí diz assim no 24: e disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes dos seus pescoços, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas.
E disseram eles: de boa vontade os daremos. Estenderam uma capa e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam aos reis dos midianitas, afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode e colocou-o na sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. O comentário diz assim: o éfode feito por Gideão era uma das peças do traje sacerdotal, que a gente vê em Êxodo 28:6. Ele o colocou na cidade de Ofra, numa espécie de memorial. Mas esse ato resultou em idolatria, fazendo Israel se afastar do Altíssimo. Apesar de Gideão ter se recusado a dirigir o povo, o desejo de exaltação ficou dentro de si. Uma prova disso foi o fato de ter colocado em seu filho o nome de Abimeleque, que quer dizer, meu pai é rei. Ele foi testado e reprovado nos aplausos que recebeu, e isso foi a causa da sua ruína. Muitas pessoas permanecem fiéis a Deus nas adversidades, mas quando prosperam e alcançam certas facilidades, se corrompem e caem. Você se conhece bem, por exemplo, com pouco dinheiro no bolso e com muito. Quem você é, né? Gideão se perdeu. Você veja como que é a fragilidade da fé das pessoas, né? Elas deveriam continuar crendo no Deus que livrou elas da mão dos inimigos, mas elas queriam se firmar ou firmar a sua fé num objeto, e foi o que fizeram. E essa ação levou eles a uma prostituição espiritual, né? Ao invés deles adorarem a Deus, adoraram um objeto. Agora o 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiesrita. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns, e puseram Baal-Berete por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Então, mais uma vez, nós estamos vendo o povo virando as costas para aquele que havia livrado. Hoje não é diferente, é só você pensar. O Senhor Jesus, ele se deu como oferta viva e como sacrifício vivo por nós na cruz. Ele derramou o seu sangue, ele deu a sua alma, ele levou um castigo que não era dele, ele era inocente, mas ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas maldições sobre ele na cruz. E ainda assim há quem vire as costas para ele e continue, né, servindo e adorando a outros deuses. O Senhor Jesus falou assim, que é impossível servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Aí ele falou, não podeis servir ao Senhor e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, mas é o Deus da vida da pessoa, por exemplo. Há pessoas que elas servem a si mesmos, né? Há pessoas que servem, por exemplo, a sua família, ao patrão, ao trabalho. Elas vivem por isso. Então elas estão servindo, elas estão naquele altar, mas desprezaram a Deus. Servir a Deus é você dedicar toda a sua vida a Deus. A sua vida pertence agora a Ele. Agora Juízes 9 diz assim, e Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os
cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E disseram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berete, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma peça. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. O comentário diz: a destruição no lar. Gideão passou o resto de seus dias desfrutando do poder e da poligamia, gerando com isso muitos filhos. Enquanto esteve ocupado com tantas inquietações, deixou de ser exemplo para sua família. Isso culminou na perversidade de Abimeleque, filho de Gideão, com a sua concubina. Em um ato cruel, ele mandou matar seus 70 irmãos, sabendo que os pais não são culpados pelos erros dos filhos. No entanto, em alguns casos, a falta de atenção e de disciplina na formação deles contribui com um comportamento hostil e desequilibrado. Eu acho que tem até correspondência com o significado do nome Abimeleque, né? Filho do rei. Então, aquele nome trazia para ele um certo respeito. Você e eu, nós não podemos esquecer que o nome era algo, é ainda, muito importante. Porque em Israel você fala o seu nome e para eles fala assim: mas qual o significado do seu nome? Então o nosso nome tem que ter algum significado. Nós recebemos um nome, mas ele tem que ter um significado. O que ele representa? Então Abimeleque representava filho do rei. Então imagine que ele pode ter se enaltecido com esse título, né? E ele falando: eu sou filho de Jerubaal, que no caso é Gideão. Eu sou filho dele, ele foi um grande homem, ele fez grandes feitos, então eu mereço. E começa o diabo a entrar, né? Ele abre uma brecha, o diabo começa a atuar. No 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém, dizendo a Jotão: foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhe: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores e ungiram para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós? Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós? Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós? E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agiste, fazendo rei Abimeleque, se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme os merecimentos de suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e
com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então, quer dizer, está tentando aqui justificar a atitude errada que ele tomou, matar os outros irmãos, né? Ele queria garantir o trono, ele queria garantir o poder, ele queria garantir a vida boa que o pai dele teve. No 21, então partiu Jotão e fugiu e foi para Ber, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Então, não é que Deus enviou, né? A crença naquele tempo era que o mal e o bem vinha da parte de Deus, mas nós sabemos que não. Foi o próprio diabo, né? Que estava dirigindo Abimeleque, que agora vai criar confusão. Você já ouviu, né? Aquele ditado que o diabo dá com uma mão e tira com as duas? É isso aí. No 24. Para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse ao seu sangue, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, o assaltavam, e contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festa, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque, a quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém? Pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se esse povo estivesse na minha mão, eu expulsaria Abimeleque e daria a Abimeleque, multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Então, olha a fofoca, né? olha o poder que tem a fofoca de destruir a vida de alguém. É verdade. Às vezes a pessoa ela não busca a verdade, né? Ela busca a mentira e ela espalha a mentira. E a mentira, quando ela se espalha, é difícil de você depois reverter com a verdade. No 32, levanta-te, pois de noite tu e o povo que tiveres contigo e põe emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol e dá de golpe sobre a cidade, e eis que saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. Levantando-se, pois, Abimeleque e todo o povo com ele, havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul, eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse, as sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse, eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul, onde está agora a tua boca, com a qual dizias, quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peço-te, peleja contra ele. E saiu Gaal, à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque.
E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul expulsou Agal e seus irmãos para que não pudesse habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas, e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. E o que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou um ramo de árvore, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me viste fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Pois cada um de todo o povo também cortou o seu ramo, e seguiu Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles, de modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para incendiar. Porém uma mulher lançou um pedaço de um mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço, que levava as suas armas, e disse-lhe: desembaiai a tua espada e mata-me, para que não me digas de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou a ele e morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. O comentário do bispo diz: Abimeleque, de forma ardilosa e violenta, subiu ao poder e reinou por 3 anos, com aparente tranquilidade. Parecia que não havia juízo da parte de Deus para os seus atos, mas chegou a hora de pagar com a própria vida o mal que havia feito. Isto é, mais uma prova de que colhemos o que plantamos. Quem age com má fé a fim de adquirir algo, sofrerá grande tormento. E mesmo que alcance o seu objetivo, de nada valerá. O ser humano não deve pensar que na ausência das consequências imediatas ficará impune. A Bíblia nos ensina que todos comparecerão diante do Altíssimo para prestar contas do bem ou do mal que fizeram. Segundo Coríntios 5:10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vai chegar um tempo que vamos ter que prestar contas a Deus, diante do Senhor Jesus, porque Ele enviou tamanha salvação, mas o que nós fizemos? E Ele fala do corpo, né? Você é uma alma que possui um corpo. E o que você fez com o corpo que você recebeu aqui na Terra, né? Então, há pessoas que destroem o corpo. E o corpo, ele é, aqui na Terra, enquanto aqui estamos vivos, templo do Espírito Santo. Mas ele fala, vamos estar diante do tribunal e vamos prestar contas. Então, Abimeleque fez e desfez, né?
e pensou que com isso iria reinar, iria ficar tudo bem. Mas quem planta o ódio, colhe o ódio. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta raiva contra os outros, vai colher a raiva dos outros também. Então, nós temos que ter cuidado com o que plantamos, tá certo? Vem essa história, ela é um pouco longa, mas Deus quer mostrar para nós um grande ensinamento, que é isso que eu tiro para mim e que você deve tirar para você. O que nós plantamos, nós vamos colher. E aí está a história, e você pode observar isso na vida cotidiana, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Vamos em frente, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus, olhando firmemente para aquele que quer nos salvar, tá bom? Que Deus continue abençoando, dê o seu gosto, não esqueça de fazer seu comentário, porque ele é muito importante.